E, cara, deixa eu te falar uma coisa. Existe uma diferença muito grande. Eu gosto muito de fazer essa distinção entre terapia e mudança. Uhum. Eu gosto de trabalhar nessa perspectiva de mudança. Porque, cara, eu gosto de trabalhar. O John Overdorf, que é o meu maior mentor, ele mesmo fala o seguinte, cara, que quando ele tá atendendo uma pessoa, e olha que ele só atende pelo telefone, viu? Cara, não é videochamada, é telefone. Desde os anos 90 ele faz isso. Cara, ele fala assim, mesmo que eu esteja no telefone com a pessoa, na minha cabeça, tô eu aqui, meu cliente está aqui do meu lado, eu tô com o braço em volta dela, e nós dois estamos olhando para um objetivo. E é assim que eu gosto de trabalhar também, cara. No sentido de que, quando a gente está olhando por esse viés de mudança, então, naturalmente, a gente já acredita que aquele cliente tem os recursos para mudar, que ele pode mudar. Ao invés de, não digo todas, mas existem muitas abordagens de terapia que vão enxergar o cliente como alguém que tem um problema, como o cliente como alguém que tem uma doença ou que tem algum defeito. Então, esse é uma das principais diferenças, cara. Eu vejo meu cliente como alguém que pode mudar, que é capaz de mudar e que tem todos os recursos para isso. Existem várias outras nuances, cara, mas eu quero falar, na verdade, do efeito que isso causa. Já ouviu falar de Pigmalião e Galateia? Cara, Pigmalião e Galateia são dois efeitos que já foram estudados pela psicologia em ambientes de sala de aula, empresariais, que eles dizem mais ou menos o seguinte: efeito Pigmalião é quando tu tem uma expectativa ou uma crença positiva sobre a performance de uma outra pessoa. Só que quando tu tem essa crença, essa expectativa sobre a performance elevada de uma outra pessoa, tu transmite isso de alguma maneira com as coisas que tu fala e com as coisas que teu corpo diz também. A gente, de certa forma, a gente passa essa nossa expectativa para a pessoa, a gente transmite isso para ela de alguma maneira. A mensagem chega. Só que, cara, quando a pessoa percebe que você tem uma alta expectativa, que você tem uma crença muito positiva sobre a performance dela, ela tende a acreditar mais na performance dela. E quando ela acredita mais na performance dela, adivinha o que acontece com a performance dela? Aumenta. Só que, quando a performance dela aumenta, o que acontece com a tua crença, a tua expectativa sobre ela? Aumenta. E isso vai fazer o efeito Pigmalião de novo. Só que quando o cliente passa a acreditar em si mesmo, a gente chama isso de efeito Galateia. Então, cara, isso é uma espiral positiva do bem. E isso é influência, cara. Isso pra mim tem tudo a ver com hipnose. Da mesma forma, existe um outro efeito que é chamado de efeito Golem, que é o contrário do efeito Pigmalião e Galateia. Quanto menor a expectativa que tu tem sobre uma pessoa, quanto pior é a visão que tu tem dela, mais tu vai influenciar ela a reduzir a performance. E se ela reduz a performance dela, tá aqui, ó, tá vendo? Sabia, olha aí, ó, não consegue mesmo. Então, muitas vezes, cara, quando terapeutas olham para os clientes pelo filtro de psicopatologia, muitas vezes, mesmo que de forma não intencional e inconsciente, pode acabar ativando esse efeito Golem. E isso também... A psicologia tem muito isso, né? De ver logo o cliente, logo pro CID da doença, já ver logo como uma patologia, né? Cara, e tem a sua importância. Tem a sua importância. Eu digo que eu não gosto de trabalhar dessa forma, porque eu gosto de olhar para a experiência subjetiva da pessoa e ajudar ela a usar os recursos que ela tem para mudar a maneira como o cérebro dela conecta aquelas informações e como ele vai transformar isso em ações e mudanças na vida prática. Para mim é isso. Então, tipo, por exemplo, quando uma pessoa chega para mim e fala assim, nossa, eu tenho ansiedade. Como você sabe que tem ansiedade? O problema do rótulo é grande, né, também? Exato. Então, inclusive, eu gosto de falar que existe um vilão oculto que muitos terapeutas não percebem no processo de terapia, que é o que a gente chama de crença de identificação, crença de identidade. Quando uma pessoa já trouxe, por exemplo, a ansiedade, que, cara, é um estado e é um comportamento, o nível de identidade, eu posso dizer, eu sou ansioso. A minha ansiedade. Cara, quando a pessoa fala que a minha ansiedade, eu falo, pô, você comprou aonde, cara? Você tem a nota aí? Eu quero ver se é sua mesmo. Porque eu sou mesmo. Se é sua, então é difícil desapegar, né? Se é sua. Então, mas quando a pessoa fala que ela é ansiosa e o terapeuta não lida com essa crença de identificação, uma coisa que pode acontecer, nem sempre acontece, mas pode acontecer, é que você vai lá e faz um processo terapêutico com a pessoa e nem sempre todos os gatilhos que disparam a ansiedade vão surgir durante a sessão, porque tem muita coisa que é extremamente inconsciente. Além de que, depois do processo terapêutico, a vida continua acontecendo e novos gatilhos podem surgir, novas situações podem surgir. Só que, quando novos gatilhos ou gatilhos que não surgiram na terapia surgem e começam a causar o mesmo tipo de afeto, o mesmo tipo de sensação, se a pessoa ainda tem aquela crença de identificação, pode acontecer o seguinte, ó, tá vendo? Não adianta, eu fiz terapia, mas eu sou ansioso mesmo. E começa a recriar no mundo interno dela, todo esse conceito de que eu sou ansioso, não adianta. E aí, cara, meio que desconstrói toda a terapia. Por mais que o terapeuta fosse talentoso, foi lá e é uma coisa que pode acontecer, eu já vi acontecer, já aconteceu comigo, inclusive. Eu não gosto de olhar para o rótulo.
não gosto de olhar para o diagnóstico. Então, se a pessoa chega para mim e fala assim, que tem ansiedade, nossa, eu tenho ansiedade, como você sabe? E se uma pessoa chega para ti, Bruno, e fala, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, tu tem como saber o que é ansiedade, o que é depressão? Não. Não. E aí, cara, se torna um fantasma abstrato, amorfo, que não tem o que fazer em relação a isso, entende? E tem gente que chega falando para você, mas ela mesmo se rotulou, ela nem recebeu diagnóstico de ninguém, e ela, ó, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. Exato. Então, olha só, cara, se você pegar o DSM-5 e folhear, você vai ver que existe uma lista de sintomas que servem como base para que o psiquiatra faça esse diagnóstico, certo? Então, se a pessoa chega para ti e fala assim, nossa, eu tenho ansiedade, ou eu tenho depressão, tu não tem como saber o que é ansiedade ou depressão. Então, pensa o seguinte, é como se esse rótulo, ansiedade ou depressão, fosse o tampo de uma mesa. O que muitos coaches, muitos terapeutas vão fazer? Eles vão tentar pegar um taco de beisebol e tentar quebrar o tampo da mesa. Só que o tampo da mesa não é o problema não é o rótulo. Sabe qual que é o problema? As experiências de referência, que o sistema nervoso dela, não estou nem dizendo a parte consciente, o sistema nervoso dela utiliza para manter o problema no lugar. E isso é experiência subjetiva, cara. Se tu tentar lidar com a ansiedade ou com a depressão como um todo, você vai precisar de recursos gigantescos para colapsar, para ultrapassar isso. E, cara, ninguém tem esses recursos. Sendo bem sincero, ninguém tem esse recurso. Então, o que a gente faz, cara? A gente entende a experiência subjetiva, quais são os pezinhos da mesa, porque se a gente derruba os pezinhos da mesa, o tampo cai sozinho e deixa de ser mesa. Essa é a lógica. Cara, eu gosto de trabalhar dessa maneira porque é uma maneira inteligente de trabalhar. E extremamente prática, focado direto ao ponto para, cara, gerar mudança o mais rápido possível. E da forma mais ecológica, utilizando os próprios recursos internos do cliente a favor dele para atingir o objetivo. Basicamente é assim. Você já chegou a trabalhar com terapia antes mesmo de usar a hipnose conversacional? Sim. Qual a diferença que você... A sua experiência, qual foram as mudanças que teve de trabalhar sem do modo antigo e esse modo novo com a conversacional? Cara, ótima pergunta. De novo, lá no início eu falei, cara, eu venho do ambiente, tipo, mais esotérico, mais espiritualista. Cara, eu trabalhei por anos com reiki, trabalhei com cromoterapia, trabalhei com barras de axis. Eu trabalhava muito nessa visão mais energética, mais holística da coisa, sabe? Mudou sua visão em relação a isso aí? Cara, mudou e tá mudando de novo, inclusive. Eu já vou falar sobre isso, A primeira coisa que eu percebo, e inclusive, cara, muitos terapeutas holísticos procuram mentoria ou procuram para tirar dúvida exatamente com esse mesmo ponto. Quando a gente trabalha nessa parte mais energética, cara, a gente gera resultado muito bom. A pessoa realmente sai muito bem da sessão. Só que isso não garante mudança prática, palpável, consistente na vida da pessoa. Então, muitas vezes, o que eu observei na minha experiência é que, por mais que desse o melhor ali, passasse uma energia boa para a pessoa saía muito bem, passava alguns dias muito bem, mas acabava caindo nos velhos padrões, porque é como o cérebro dela está organizado. Então, o que eu sentia muita falta era de um método onde eu pudesse usar isso que eu sabia fazer, mas para gerar mudança no cérebro, no sistema nervoso da pessoa, de uma maneira que ela seja diferente. Cara, muda de verdade. Era isso que eu sentia falta. E tem muito terapeuta holístico que me fala exatamente a mesma coisa, que parece que falta uma coisa que ajude a transformar essa experiência maravilhosa do reiki. Não sei se você já fez reiki, cara, mas é uma experiência maravilhosa, incrível. Como aproveitar isso para gerar mudança neurológica mesmo, na maneira como o cérebro está conectado, como ele está criando significado, como ele está interpretando o mundo. E aí que eu te digo, cara, que mudou e está mudando de novo. Porque, olha só que interessante, eu vejo isso como se fosse um movimento de um pêndulo. Inclusive, pêndulo tem tudo a ver com hipnose, não é mesmo? Veja bem, eu venho desse lado que era totalmente energético, mais espiritualista. Exatamente. Eu não tenho nenhum aqui agora, senão eu ia brincar também. Mas olha só, eu venho disso. E depois, cara, eu meio que neguei tudo isso e fui totalmente pro lado 100% científico da coisa. Totalmente cético e científico. E agora, cara, tá acontecendo o movimento mais legal de todos, que eu tô voltando pro centro e podendo ter um pezinho em cada lado e aproveitar tudo que tem aqui e alinhando com o que tem de bom aqui. E assim, cara, quando tu junta tudo isso, nossa, tu consegue criar caminhos incríveis de mudança. Para todo tipo de pessoa, para todo tipo de crença, para todo tipo de expectativa. Perfeito. Eu mudei muito também em relação a... Porque, assim, minha vida toda eu vim da academia, sabe? Então, para que algo fizesse sentido para mim, tem que estar publicado, tem que ter fundamentação, tem que ter método. Esse procedimento tinha que ser reproduzido milhares de vezes e ter o mesmo resultado. Enfim, então eu caía naquilo ali, mas tem coisas que vão funcionar e vai dar certo e a gente não tem
nada publicado. A gente sabe que dá certo, mas não sabe como é que dá. Né? Então, são coisas que a gente sabe que dá resultado e que funciona. E se traz uma experiência positiva e subjetiva para a pessoa de melhora, é por que não aplicar? Não é porque não existe uma comprovação científica porque a gente não pode estar aplicando, né? A gente sabe que um comprimido de placebo vai funcionar, quanto mais uma técnica, né? Há até um presente hipnótico que a gente dá no final do Street, eu acho que seria muito parecido com esse exemplo que você falou, né? Vai melhorar, a pessoa ela vai se sentir bem durante alguns dias, mas você não alterou neurologicamente aquele problema, não é? Uhum. Exato. Então, assim, eu já fui muito. Na verdade, eu ainda sou uma pessoa que eu sou. Eu não me envolvo muito com misticismo, sabe? Você falou que veio de uma pegada mística. Eu sou um cara que eu nasci e fui criado dentro da igreja evangélica. Eu passei 25 anos dentro da igreja evangélica, mas minha terapia ela é totalmente neutra. Eu utilizo a própria crença do paciente para poder ressignificar os traumas emocionais dele. Agora, para mim, eu não me envolvo em nada que tenha pegada mística, espiritualista, energia, essa coisa. É porque, para mim, no meu mapa, não faz sentido como acadêmico, sabe? Sim. Mas eu sei que para aquela pessoa que está passando pela experiência, subjetivamente, ela vai ter uma melhora. Então, se vai ter uma melhora, por que não fazer? Não é porque não é científico, não vai funcionar. Então, não é exatamente isso. Cara, sabe qual que é a pegada? Olha só, eu falei isso, acho que naquela semana Sou Hipnose lá, que teve a palestra minha com o Roberto. Eu falei exatamente isso aqui, cara. Foi uma sacada que eu tive assim, 5 minutos antes de começar a live. Porque, veja bem, é exatamente isso que tu falou, cara. A ciência prova que energia reiki existe? Não. A ciência prova que, por exemplo, cores diferentes que vão influenciar a maneira como o corpo da pessoa funciona? Não. Não existe prova. Não é científico, por assim dizer, no rigor do método científico. Né? Mas agora olha só que interessante. A metodologia chave mestra, que é a metodologia que eu ensino nas mentorias, mas é porque, cara, é sobre como o cérebro aprende através de experiência. Não é esse aprendizado cognitivo que a gente aprende, por exemplo, na faculdade, na escola, para aprender matemática e português. Não, cara, é como o cérebro aprende através de experiências. É sobre neuroplasticidade, sobre memórias dependentes de estado, reconsolidação de memórias e tudo que envolve aprendizado. Isso aqui é embasado, por exemplo, cara, em neuroaprendizagem, é embasado em diversas matérias, é embasado em cognição incorporada, em diversas matérias científicas, ok? Então, olha só, a gente tem essa metodologia que tem muito a ver com ciência, mas, por exemplo, a gente pode pegar reiki, cromoterapia, barras de axis, que não tem, por exemplo, uma validação científica, só que se a gente pluga aqui, agora começa a ter um pouco. Porque agora, cara, é sobre como o cérebro aprende. A gente usa isso aqui como uma maneira de introduzir recursos, como uma maneira de criar uma experiência divergente para o cérebro da pessoa, criar lá o que a gente chama de erro de previsão, que é o que abre a brecha em padrões antigos para que a pessoa aprenda um novo padrão, uma nova forma de ser. E traga outros repertórios que ela já tem e utilize em outros momentos para utilizar também nos contextos onde o problema surge. Então, cara, a gente pode pegar reiki, que é uma coisa que não tem, por exemplo, comprovação e validação científica no rigor do método, mas, cara, que funciona para uma pancada de gente, cara. Às vezes, alguns, a gente não tem como saber se é por causa da crença, se é porque energia existe, porque pode existir, a gente não tem como... Mas funciona. A gente não sabe o porquê, mas funciona. Já parou pra pensar que, cara, numa dessas existe e a gente só não tem o aparelho certo que mede isso, que detecta isso? Pode ser. Vai saber, cara. Então, não faz sentido excluir isso. Porque se a gente traz isso mesmo que não tem comprovação, a validação começa a ter um pouco, porque agora está influenciando a maneira como o cérebro aprende. E aí que é a beleza da coisa. Aí tu pode conectar reiki, cara, tu pode conectar barras de axis, tu pode conectar cromoterapia, teta healing, o que tu quiser, no sistema que é desenhado, pensado exclusivamente para quebrar os padrões que o cérebro desenhou através das experiências de vida e criar novos padrões assim, ó, rápido. Isso é fantástico, cara. Até a musicoterapia poderia entrar aí, né? Cara, entra. Inclusive, quer ver uma coisa? Tu reparou que toda cena de ação de filme sempre envolve percussão? Tambores. Uhum. Determinados tipos de cena, cara, é só tu olhar. Tenta assistir, cara, tem alguns filmes que vêm com os extras no DVD que tem cenas sem nenhum tipo de música. Porque, cara, não é porque não tem a música cantada, por exemplo, a música de uma banda tocando, que não tem trilha sonora. Sempre tem música de fundo dando o tom emocional de uma cena. Mas se tu assiste uma cena sem esse fundo musical, que muitas vezes a gente não percebe, cara, tu nota a diferença que dá. Então, determinados tipos de música, determinados instrumentos que são utilizados evocam experiências emocionais diferentes. Quer ver? Eu vou evocar uma emoção
em Lucas agora, em tempo Ah, real. vai tocar evidências, vai tocar cheio de Não, não, mania. não, não. Eu vou usar uma única palavra e mostrar um único objeto e você vai ver a reação do cara, o que é que lembra. A palavra se chama Iron Maiden e a imagem é isso aqui, ó. Com certeza, cara. Já começou a tocar Ghost of Navigator aqui que a gente tava falando mais cedo, cara. É isso, cara, é isso, cara. A hipnose tá em tudo. É genial, cara. Brilhante, brilhante. E é isso, cara, é isso. Isso deixa a gente passar o dia todo aqui. Vamos fazer aqui as considerações finais. Lucas, cara, foi muito massa esse bate-papo aqui com você. Mas é isso, ó. Se você quiser que eu faça uma nova live com o Lucas, que eu sei que vocês querem, mas deixa o likezinho aqui, mostre que pelo menos você ficou até aqui agora. Se você ficou até aqui, gente, vale a pena dar um likezinho, tá certo? E quem sabe a gente traz mais conteúdo aí, numa pegada diferente aí pra vocês. Deixa eu te agradecer, então, pelo convite, cara. Foi um bate-papo. Cara, faz quase 2 horas que a gente tá aqui. Isso aqui é uma outra característica de hipnose, que é a distorção temporal, cara. Quando a gente tá muito animado com alguma coisa, cara, o tempo voa e a gente nem percebe. Então, cara, deixa eu te agradecer. Uma honra estar aqui falando contigo, cara, que a gente já interagiu em outros ambientes e, cara, sempre muito massa, sempre muito divertido. Cara, poder falar sobre a minha visão das coisas e impactar as pessoas e mostrar para elas o potencial que nosso cérebro tem, que a nossa mente tem de criar novas realidades e que pode ser muito mais fácil, mais rápido do que as pessoas imaginam, cara, não tem preço. Não tem preço. Então, muito obrigado pela oportunidade. Galera que acompanhou aqui, me segue lá no Instagram, @lucasdealbuquerque.oficial. Só me chama lá. Deixa eu colocar aqui pro pessoal te seguir. Já tá aí na descrição. Beleza, galera que curtiu, que ficou com alguma dúvida, que quiser bater um papo a mais sobre isso, me chama lá no Instagram, vai ser um prazer te receber lá, bater esse papo, porque vocês já viram que eu gosto um pouquinho de falar sobre esse negócio. Então é isso, Bruno. Muito obrigado pelo convite, show. pela oportunidade. E é isso, um abraço. Perguntaram aqui, ó, peraí, bem rapidinho. O cara, na hora que encerrar, o cara perguntou, aquele meme da internet que um cara chega falando com uma coisa e de repente vai mudando para várias outras coisas e confunde a mente da pessoa. É hipnose conversacional. Total. Cara, eu já sei o que você tá falando. É aquele cara, Lucas, que ele chega assim, olha, o senhor pode me dar informação? Eu queria saber onde é que tem uma farmácia que bota combustível a diesel, porque... Porque o papagaio da minha vizinha e, cara, ele vai conectando com umas coisas nada a ver, cara. Conectando e de repente total. O cara fica assim, ó. O cara fica... Hã? Aí ele fala, você não tá entendendo. Aí ele começa a repetir, cara, a história toda. Se o cara que fez o vídeo desse uma sugestão ali, cara, game over. Já era. Depois que o cara tava bugado ali, na verdade ele utilizou uma técnica que é overload de informação. Foi tanta informação a ser processada que ele fica vulnerável a sugestões ali. Show de bola. É isso mesmo. E vamos lá. Lucas, brigadão, cara. Tamo junto e misturado, certo? O canal do Lucas, do Instagram do Lucas, tá aqui na descrição. Como é que tu bota esses corações aqui? Eu tenho minhas magias aqui, olha só. Olha que legal aqui, ó. Rapaz. Aqui, ó. Eu tô cheio dos truques, olha só. Meu amigo. Gostei.